Olá pessoal, agora são 19 horas e 21 minutos do dia 13/6 de 2020. Eu sou o Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso, e eu queria fazer aqui um vídeo, vou fazer alguns, falando sobre táticas de combate a uma seita destrutiva no poder, porque é a primeira vez que isso acontece numa democracia civilizada, né? Então os olavistas estão fazendo aí, e tocando terror de uma maneira muito fácil, né? E o Brasil está indo para o colapso, né? E vai precisar ir, tá? Não tem outro caminho, não, tá? Até que existe alguma reação, né? Mas a gente observa que tem. Algumas pessoas ficam confusas, porque é muito difícil você entender de primeira como reagir a uma seita destrutiva, né? Porque eles têm características, essas pessoas, que as pessoas normais não possuem, né? Então, por exemplo, você tente pensar você. Eu estou falando aqui para as pessoas normais, tá? 99% da população, pessoas empáticas, né? Que não são narcisistas destrutivas, que não dominam essas técnicas de manipulação, né? Você tem à sua disposição pessoas que vão se matar, até se autodestruir, basta que você dê um comando? Não, você não tem, né? Você tem à sua disposição pessoas que se tornam dependentes dia após dia de você, numa relação doentia? Não, você não tem. Você tem alimentado um nível de extremismo tão alto a ponto de ter essas pessoas desconectadas da realidade, ou seja, elas dependem daquilo que você diz que é verdadeiro ou falso, e você fez isso de propósito para que elas fiquem nessa situação? Não, você não tem. Tá, você tem um aumento progressivo de pessoas que estão dispostas a praticar comportamento antissocial, e isso é importante para você, porque quanto mais comportamento antissocial, mais dependentes elas ficam de você. Você tem isso? Provavelmente não, né? Certo. Em termos de personalidade narcisista destrutivo, você tem esse desejo e essa habilidade de criar a submissão cega, ou seja, as pessoas seguem exatamente o que você fala e não contestam o que você diz? Você tem esta habilidade e esta necessidade? Provavelmente não, né? Você tem, por exemplo, a necessidade de demonstrar um comportamento arrogante e para que isso gere fraturas na identidade das pessoas e isso aí aumente a submissão delas. Você tem essa necessidade narcisista? Né? Talvez não, né? Você tem, por exemplo, a necessidade absurda de direitos especiais, ou seja, você sempre tem que criar regras diferenciadas para que você fique numa posição de superioridade às outras. Ou seja, você vai ver um conjunto de regras, você vai tentar mexer nelas para poder ficar numa posição superior aos outros. Tem isso, né? Provavelmente não, né? A maioria das pessoas tende a querer seguir regras, né? Não querer buscar os direitos especiais, né? Então, essas são algumas características, né, do líder sectário e de seus auxiliares, tá? A gente tem numa seita destrutiva um líder, né, que ele tem esta perspectiva, e você tem os auxiliares, que geralmente são psicopatas e sádicos, e eles precisam estar desconectados de uma moral da civilização, e isso permite que essas pessoas, esses auxiliares, eles consigam ajudar este líder a manipular um secto de devotos. E essas pessoas que são os devotos acreditam de verdade, mas isso não é. A própria crença deles é feita basicamente por uma submissão. Né? Eles brincam, inclusive, com a cabeça dessas pessoas, né? Lá em cima. Então, o que importa é a gente avaliar pelo líder e pelo comportamento dos seus auxiliares. Né? Então, você tem essas características. Tem isto. Então, se você não tem, então é muito provável que você tenha dificuldade de entender a mente do outro. E aí está a grande tragédia. Porque você se recusando a entender a mente do outro, você se torna incapaz de prever o que o outro tem que fazer. E exatamente por isso você tem que tomar algumas atitudes na direção oposta. Então nós aprendemos com as seitas, muitas vezes governos, até autoridades, elas não conseguem lidar com uma seita quando ela aparece a primeira vez. Porém, depois que ela é catalogada, ela se torna previsível. Por exemplo, a seita Ramo Davidiano do David Koresh, ela, em 1993, ela foi cercada pelo FBI depois de uma ação da ATF,
E esse cerco durou 51 dias. O FBI achou que iriam intimidá-los com helicópteros e tanques de guerra, pois o David Koresh, dentro da fazenda Monte Carmelo, ele pegava todas essas cenas que aconteciam ao redor do Monte Carmelo e mostrava para os seus discípulos e dizia: isso, tá vendo? Eu tinha previsto na minha profecia, que era uma falsa profecia, que foi feita com muita ambiguidade, que o mundo viria contra nós. Logo, nós não vamos mais sair, porque nós estamos certos. Tanks, helicopters, and troops. For what? Nothing scares the powers that be more than the people that don't need them. This is our time to prove through suffering that we are worthy of the miracle that's to come. Então, ele queria exatamente isso, abusar dessas pessoas. Ele abusou de 150 pessoas durante a vida delas toda, e no momento que o FBI chegou, ele falou: eu vou terminar a minha história cravando isso como horror. Então, ele fez o que ele quis até o final. Foram 51 dias que o David Koresh fez com o FBI o que ele quis. Tá? Então, olha o que é a dificuldade de você se recusar a entender o que estava na mente dele. Né? Então, outras coisas, por exemplo, a seita Aum Shinrikyo, né? Ela, no Japão, ela queria concorrer a cargos nos anos 90. Ela tinha cerca de 10 mil membros no Japão e 20 mil na Rússia, e queria concorrer a cargos no parlamento. O guru da seita apocalíptica, o Shoko Asahara, ele queria conquistar 10 vagas. Ele prometeu que a elite, que a eleição, eles perderam 0 vagas conquistadas, eles não ganharam nada. E a partir daí, o discurso começou a ficar mais agressivo. Ele começou a falar em gás sarin, né, em armas de destruição em massa, e até que em 1995, né, aconteceu o atentado no metrô de Tóquio, que 13 pessoas morreram e 6 mil ficaram intoxicadas. March 20th, 1995, rush hour, central Tokyo. Five Aum members carrying small plastic bags wrapped in newspaper get on 5 different subway trains. They each carry an umbrella with a specially sharpened tip. At 8 a.m., each man pierces the plastic bags with the umbrella tip, releasing a colorless liquid. When the liquid comes into contact with air, it turns into sarin gas, a deadly poison. Thirteen died that day. More than 6,000 were injured. Some were blinded. As autoridades ficaram chocadas, mas não deveriam, porque, de novo, ele era completamente previsível. Todos, depois que a primeira vez que aparece um tipo específico de seita, né, há uma certa diferença, por exemplo, entre a seita do David Koresh e a seita do Shoko Asahara. A primeira vez que uma seita ela aparece, ela assusta e as pessoas falam: o que é? Quando, no final das contas, depois que a tragédia acontece, ela se torna extremamente óbvia e vai ser catalogada, e aí ela vira aprendizado. Então o que a gente tem que saber é o seguinte: toda vez que um líder sectário ele entra no jogo, algumas pessoas elas se recusam a querer entender a mente deles. Então elas criam uma ficção. Isso é uma tragédia, principalmente quando nós temos esse discurso chamado, eu uso o termo, paternalismo. O paternalismo é a recusa completa a entender conflitos de interesses nas questões políticas. Então você converte todas essas questões de conflitos de interesses em conflitos de entendimento. E logo começa a dizer que aquele que está fazendo o que ele tem que fazer para pisar em você está errado, quando na verdade ele está certo. Veja, ele está certo no conceito moral, que é imoral, na verdade, ele é acima da moralidade humana, mas dele. Mas você tem que começar a entender a mente do outro para poder prever o que ele vai fazer, para poder tratá-lo e combatê-lo, não se recusar a entender. Então, o que está acontecendo no Brasil é que uma seita destrutiva está com cargos numa base. E, especialmente a direita democrática, ela se recusou no começo, agora está melhor, algumas pessoas, se recusou a querer entender isso aí e começou, então, a usar o discurso paternalista. Então, o discurso paternalista é uma ofensa à inteligência. Vamos dar alguns exemplos de discurso paternalista, tá bom? Então, imagina que você é vítima de uma fraude de cartão de crédito.
que é que aconteceu? O que você pode fazer? Então você aprende com isso. O seu interesse é você usar o seu cartão de uma maneira legítima, né, sem esses riscos, e o interesse do fraudador é violar essa legitimidade. Vocês têm interesses diferentes, conflitantes. Então você tem que entender a mente dessas pessoas para não cair de novo. Não pode ficar caindo em bait, né? Então imagina agora, você, para tratar desta fraude, alguém pergunta para você o que aconteceu. Aí você pode dizer de uma maneira paternalista: foi apenas um idiota, um tolo, que tentou me ajudar pegando os números do meu cartão e de repente acho que deve ter cometido um erro, um idiota, ele não sabe o que faz. Não, não, não. Você é que caiu no bait. Então o que está acontecendo? Você está transformando um conflito de interesses num conflito de entendimento. E dá para fazer para tudo, você quer ver? Porque você pode fazer para qualquer coisa, né? Então imagina, por exemplo, que acontece um estupro. O estupro há um conflito de interesses. Existe um estuprador que ele não respeita normas sociais e ele vê sexo como uma relação de poder. E ele está atingindo uma pessoa que não quer ser alvo desse tipo de relação. Há interesses em conflito. Você pode chegar e falar assim: esse é apenas um idiota, é um tolo, é um coitado. Porque ele não entende a melhor maneira de fazer uma relação sexual. Para com isto, gente. Então você não consegue tornar o comportamento desse estuprador previsível. Você não consegue tornar o comportamento do fraudador previsível. E para piorar, você normaliza tudo que ele faz. Isso é uma doideira. É um doidinho. Esse é um outro frame paternalista. Então você começa a olhar para uma pessoa que está esticando a corda. E aí você começa a dizer: não, é um louco, é um doidinho. É uma forma da mente se aliviar e se recusar a entender. Então isso faz com que um líder sectário, quando ele aparece, ele tenda a pisar mais, pisar mais, pisar mais. Então, um dos exemplos é isso aqui, ó, pandemia da Covid. Nós temos mais de 40 mil mortos e vai aumentar. Não é preciso. Veja, se você bota um líder sectário, eu não estou dizendo, quem é? Não, olha, eu não dei nomes para ninguém. Nós estamos vendo os padrões. Existe uma necessidade de abusar das pessoas e rir. E rir do abuso em público. É a arrogância do narcisista. Então eles têm que abusar. Mas nós temos um líder que provavelmente foi influenciado pela ala olavista, que não precisou fazer um plano e ficou brincando com as pessoas. E o que os paternalistas fizeram do lado de fora? Eles ficaram dizendo: é louquinho, ele não sabe o que faz. Então eles têm que pisar mais, até que as pessoas não aguentem. Porque esta relação já não consegue mais ser sadia, ela é só de abuso, né? Então o que está acontecendo aqui no Brasil é que nós temos uma seita destrutiva. E esta seita destrutiva está se alimentando deste comportamento paternalista, que é esta recusa em entender os conflitos de interesse. Qual é a estratégia ideal? Bom, a primeira das estratégias que eu sugiro, que eu vou falar aqui, é substituir o discurso paternalista pelo discurso crítico. O que é o discurso crítico? Ele trata os conflitos de interesses. Simples assim. Ele larga esse discurso infantil, esse discurso arrogante do paternalista e começa a tratar as questões sobre conflitos de interesse. Eu estava num debate ontem e eu falei, olha aqui, sobre marxismo cultural. É uma teoria da conspiração feita para enganar pessoas. É um embuste. E o embuste teve o surgimento aqui. Mostrei a origem e falei da associação que havia com o bolchevismo cultural. Outra teoria da conspiração é essa do Hitler dos anos 20, dos anos 30. Tá aqui. Eu não falei que era, é doidinho, que não sabe o que faz. Não. Eu estou dizendo o truque. Eu estou dizendo a intenção. E não é muito difícil depois de um tempo. Eu recomendo que quem quiser assistir a série Regras do Bolsolavismo, eu estou dizendo quais são as regras que eles precisam fazer para abusar das pessoas. E você tem que entender o que eles têm que fazer para aquele caminho. Então, quando ele está fazendo aquilo que tem que fazer, você deve impedi-lo do outro lado. Quem é o líder sectário deste jogo? Pode ser alguém dentro da base, pode ser alguém fora do Brasil, pode ser o presidente que adquiriu essa perspectiva. Isso já não importa mais. Vamos entender os padrões. Você pode falar as coisas, desmascarar, de uma maneira crítica, olhando para os conflitos de interesses. É o que você, que pertence ao setor democrático, civilizado, quer em confronto com aquilo que aquele que é sectário, que é do nível mais autoritário que o comportamento humano pode alcançar, quer. Então ele precisa fazer aquilo e você precisa ir na outra direção. Mas você precisa entender o que ele tem que fazer.
para que você tenha que ir numa direção contrária e finalmente confrontá-lo, e não ficar fazendo um discurso passapano, um discurso de normalização. Então, mas olha só, será que o guru é louco? Não, ele é totalmente lógico, ele tem que abusar e tem que criar a maior quantidade de caos que vocês aguentarem, ele tem que abusar de vocês, ele tem que humilhar vocês, rir de mortos é bom para eles. Mas é preciso falar que é isso, explicar para as pessoas, para que aí sim as pessoas consigam se conscientizar. Desmascarar criticamente, então, é falar as coisas como elas são em termos dos conflitos de interesses. Mas não a partir de uma noção infantil, que é tratar o seu adversário como se fosse um equivocado. Principalmente quando ele é sectário. Isso é uma tragédia. A gente está trazendo, a gente está impulsionando morte. Porque eles vão sempre contar com o espanto das pessoas decentes. Pense sempre, né, o que é que precisa de um líder sectário? Ele precisa adquirir submissão total. Ele precisa que um conjunto de devotos manifeste falso senso de elitismo. Tem que ser falso. Não pode ser realista. Porque senão eles vão descobrir o truque. É preciso torná-los dependentes do grupo. Ou seja, sem o grupo não vai ter salvação, não vai ter nada. As pessoas não têm que ficar com medo de ser, será que você expulsa desse grupo? Mas quem determina as regras é ele. Elas vão ter que adotar comportamento extremista. E por isso elas têm que ser abastecidas com muita teoria da conspiração, com muita pseudociência, com muita fobia, obsessão, para não olhar o que os outros têm a dizer, para poder se fechar e aceitar essa submissão. E aí elas precisam manifestar comportamento antissocial, que é simplesmente você entra em confronto com a civilização. O líder vai sempre ter que monitorar o nível de comportamento antissocial, que tem que aumentar cada dia mais. Mas é preciso, você não tem muito, viu, vocês que são mais civilizados e costumam adotar o paternalismo, vocês não têm como fazer esse cálculo, ele é que tem que fazer. Então, até agora, os sectários, eles estão fazendo o que eles querem. Então, por isso que eles precisam tentar causar o máximo de caos, ruptura e destruição que eles conseguirem. E aí, talvez, esse paternalismo excessivo cause uma dificuldade para eles, porque eles não sabem onde parar. Então, falta, um discurso crítico, de dizer o que é que eles estão fazendo, por que eles têm que fazer isso, e exatamente por isso os democráticos têm que ir na direção contrária. Mas não pode chegar e ficar falando, meu Deus, ele é louco, ele não sabe o que está fazendo. Cara, você já normalizou o que ele está fazendo. Você já, inclusive, gerou uma dissonância. Peraí, você está confrontando interesses ou você está querendo dar uma lição para alguém? Vocês imaginam, por exemplo, como é que seria você falar de um grupo terrorista? Meu Deus, o líder do ISIS não sabe o que ele está fazendo, ele está interpretando a doutrina errada. Não, figurinha, ele montou uma estrutura piramidal exatamente porque ele sabe que ele está distorcendo. Ele quer exatamente jogar bomba em cima de você. Gente, você não combate, não existe combate efetivo ao máximo grau de autoritarismo, quando é o sectário, se você criar a ficção paternalista. Você tem que tratar as coisas de forma crítica, realista, madura, adulta, como é. Ele está certo, taticamente, em distorcer a doutrina. Por isto, você que é civilizado estaria certo se desmascarasse o truque e não se ficar falando, é doidinho, ele não sabe o que está fazendo. Então você não está se recusando a entender o que ele faz. Então a estratégia é adotar o discurso crítico, desmascaramento crítico e falar o que eles fazem. Isso mostrará para as pessoas decentes a crueldade. Por que eles estão precisando causar o caos no Brasil por causa da Covid? Simples. Porque eles não podem fazer planos. Vocês acham que um líder sectário é treinado para fazer um plano para conter Covid? Por favor, né, gente? Esses caras são treinados para buscar ruptura, caos e destruição. É preciso explicar para as pessoas. A crueldade deles não é nada de maluquice. Essas pessoas são narcisistas destrutivas e, na base de apoio, tem sádicos, psicopatas, e eles precisam criar caos para capitalizar com isso, porque eles sempre fizeram isso. E é por isso que tem que ser combatidos. Observe que você pode explicar as coisas como elas são, sempre, ao invés de ficar criando a ficção paternalista, que só serve para poder aliviar a barra deles. Então são 18 meses que a seita, ela tá jogando como WO, ela tá ganhando.
até que ela consiga causar um caos nesse país que a gente vai lembrar historicamente a vergonha. Então é isso. Quem quiser ver a série Regras do Bolsolavismo, eu explico por que eles usam ambiguidade, a dissonância, por que eles criam uma realidade paralela, por que eles precisam de tanto anti-intelectualismo, por que eles criam toda essa linguagem, né, carregada, por que eles precisam usar gaslighting, o xadrez 4D, né, a chantagem emocional em larga escala e estipular essa psicologia do peão, porque eles precisam de um comportamento cada vez mais baixo, cada vez mais porco. Por quê? Porque é assim que eles conseguem expulsar as pessoas de senso crítico e ficar com as pessoas que topam mais esse esgoto, né? É fundamental. Lembre-se, o líder ele precisa manter a submissão total, sempre nutrindo o falso elitismo, num secto de devotos que vão ficando dependentes do grupo e adotando um comportamento extremista, se isolando da realidade lá fora. E cada vez mais comportamento antissocial. Até onde isto vai? Nós não sabemos. O paternalismo ajuda esse pessoal a avançar mais. Até agora só tem ajudado. O discurso crítico os incomoda, eles têm medo. Eles ficam em pânico quando você começa a explicar assim, ó, o truque que você está fazendo é este. Esse truque aqui de linguagem ambígua é esse aqui. Bom, vocês viram o dia que o Abraham Weintraub ele teve que explicar lá na Polícia Federal o discurso ambíguo dele sobre prender todos, né, do STF. Por quê? Eles têm medo de que os truques deles caiam. Mas enquanto os truques não caírem, eles vão brincando com ambiguidade, né? O discurso de ruptura, busca de caos, imprevisibilidade e transformando esse país neste grande chiqueiro. Uma pena, gente. O brasileiro não merece isso. Então, por isso, eu sugiro como uma das principais estratégias, acho que a número 1, inclusive, não o resto é resto. As outras que eu vou falar nos outros vídeos. Mas a estratégia principal é desmascarar, mas de forma crítica. Não tem doidinho. Doidinho é um problema da pessoa com psiquiatra. Muito provavelmente não são. Tá? Tem algumas pessoas que falam que é transtorno. Sim, tá certo. Mas se a pessoa está numa posição de poder onipotente e pode fazer o que quiser e os outros ainda estão tratando ela de maneira paternal, é só ele que está ganhando. O prejuízo é só para os outros. Né? Então, gente, não é a questão de ser doidinho, é questão de ter uma característica psicológica, narcisista destrutiva, usar os métodos de uma maneira adequada e estar conseguindo cada vez mais submissão das pessoas, de um grupo específico, dependência, extremismo e comportamento antissocial dessas pessoas. Se ele estiver conseguindo isso, ponto para ele. Ah, mas e a fuga da realidade? De novo, está conseguindo aumentar o nível de extremismo? Está, ponto para ele. Ah, mas é pseudociência. Está conseguindo aumentar o nível de pessoas isoladas da sociedade? Sim, ponto para ele. Não tem nada de doidinho. Está ganhando pontos. E vai pisar na cabeça sua. Então você precisa explicar o que está acontecendo. Isso é desmascaramento crítico, gente. Beleza? Então, primeira grande estratégia é explicar para as pessoas decentes o que eles fazem de uma forma crítica, desmascarando-os. Mas de uma forma crítica, que é o inverso do discurso paternalista. Não é um conflito de entendimento. Você não está ensinando nada para o líder sectário. Você está desmascarando. Você está desmascarando truques. Que ele, muito provavelmente, já estudou bastante para poder saber fazê-los. Beleza, gente? E nos próximos vídeos eu vou falar de outras táticas e estratégias, né? Como dissuasão, como usar a dissuasão, como utilizar a retirada do isolamento, né? Como você consegue quebrar a expectativa, quebrar a ambiguidade deles, né? Quebrar a imprevisibilidade. É preciso quebrar a imprevisibilidade. Eles não podem agir de uma maneira imprevisível, se torná-los previsíveis. Mas isso eu vou falar nos próximos. Devo ter mais ou menos uns 6 a 8 vídeos no total. Beleza, gente? Valeu, um abraço.